Olá, arrematantes! Bem-vindo aqui nesse programa do Arremate Descomplicado, uma série de conteúdo, então, né, onde eu te ensino a como adquirir imóveis com até 70% de desconto, né, de forma segura e lucrativa em leilões de imóveis, né? Eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Eu sou especialista em imóveis de leilão, né? Sou uma investidora, sou advogada. E eu vim aqui então para estar passando algumas informações para vocês importantes, né? Para que você então que é um investidor ou que você é um aspirante, né, a ser um investidor em imóveis de leilão, quer começar a adquirir imóveis, né, com esse descontão aí que existe várias oportunidades dentro do mercado para adquirir imóveis com até 70% de desconto de forma segura e lucrativa. E vamos logo direto ao assunto, né? Que o tema de hoje é sobre imóveis ocupados, né? Arrematar imóveis ocupados. Essa é uma grande preocupação aí de quem é investidor ou quem está começando ou é aspirante, então, a investir em imóveis de leilão, tá? Eu vou seguir um roteirinho aqui com vocês para que eu não me perca aí, para passar as informações corretas, né? De forma que vocês tenham um conhecimento, né? E dê aí, tire todas as suas seus anseios, né? Desse tema, então, que é o tema de hoje, que é imóvel ocupado, né? Como que eu devo proceder, né? Arrematar um imóvel ocupado, né? Muita gente, pessoas, amigos, né? Que me conhecem, então, que eu trabalho nessa área, né? Investindo para mim, para os meus clientes, né? Passando essas informações aí para eles, né? Com bastante amplitude, né? Ah, nossa, eu tenho um bom lucro nesse tipo de investimento, nesse tipo de negócio, né? Mas muitos me perguntam, mas e se o imóvel estiver ocupado? O que eu faço? Ah, não, imóvel ocupado eu acho que eu não vou comprar, não. Imóvel ocupado é difícil, né? Adquirir imóvel ocupado não me soa muito bem, né? Ah, não, eu já tive, não sei, imóvel ocupado é meio complicado, né? Arrematar imóvel ocupado, acho que não, né? E leilão só tem imóvel ocupado? Como que é isso, assim? Eu vou precisar tirar a pessoa que tá lá morando, né? As pessoas têm muitos mitos a respeito desse tema, né? E hoje eu vou trazer, então, algumas informações, né? Que está aí na lei, alguns procedimentos, né? Que você deve tomar. E agora eu vou falar para você. Arrematar imóvel ocupado é realmente um problema? Então, eu vou falar para vocês que não, definitivamente não é um problema, tá? Porque acontece? O mercado tá cheio de leilões, né? Existe muito imóveis para quem não sabe, né? Para quem ainda tá, quem é aspirante, né? Chegou agora aqui nesse canal, começou a se interessar então sobre esse tipo, né, de assunto, de esse tipo de investimento, né? E pode achar meio estranho, então, vou arrematar, vou participar de um leilão e esse imóvel está ocupado. Diferentemente, se você tiver o conhecimento que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão ficar tranquilos, né? Vão chegar a um leilão e verificar que esse imóvel está ocupado, vão adquirir esse imóvel de forma tranquila, né? Desde que você tome algumas precauções, alguns procedimentos. E eu vou te dizer por que é vantagem comprar um imóvel ocupado. Primeiro, que a grande maioria dos imóveis, eles estão ocupados, né? E os que não estão ocupados, né, acabam indo à grande concorrência, né? Quem é leigo, quem não tem nenhuma informação, né, fala assim, não, vou ver qual que é o imóvel que está desocupado, ocupado eu não vou adquirir. E isso que acontece, então, afasta, então, aquelas pessoas que realmente não têm nenhum interesse, pessoas que ficam com medo, né? Essas pessoas que não têm interesse nesse tipo de imóvel, né? Porque estão iniciando ou não tem conhecimento mesmo, não tem essa informação, né? Que eu vou passar para vocês hoje aqui. Então, essas pessoas se afastam desse tipo de imóvel e aí, automaticamente, né? Os imóveis que são ocupados acabam, então, sendo, não tendo tanta concorrência algumas vezes, né?
Às vezes você vai arrematar aquele imóvel pelo fato de ele estar discriminado lá no lote, né? Que esse imóvel ele está indo para leilão e está ocupado, muitas pessoas vão deixar de participar daquele leilão, né? Porém, você que está agora aqui me acompanhando, né, sabendo das informações que eu vou passar para você hoje, vai ficar mais tranquilo, então, em saber alguns procedimentos, então. E eu vou seguir aqui um roteirinho com vocês para não sair aqui do tema, né, que é como desocupar o imóvel, né, de leilão, né? E se é ruim, né? Como eu falei aqui, ruim não é, tá? Porque acaba afastando a concorrência, né? Que acaba não tendo conhecimento e não participa do leilão. Aí você tem mais oportunidade aí de estar arrematando imóveis, né? Outra pergunta, né? Sempre você é responsável pela desocupação do imóvel? Muitas pessoas falam, eu adquiri um imóvel do banco, mas se eu adquirir um imóvel pelo banco, eu não vou ser responsável por desocupar? Gente, a maioria das vezes, quando você vai participar de um leilão, a responsabilidade de desocupar, eu vou falar assim, a maioria, porque existe uma infinidade de leilões, né? Mas eu creio aqui, coloco aqui diante da minha prática, né, que 99% dos imóveis, né, a responsabilidade por desocupar o imóvel vai ser de você, arrematante. Isso é certo, tá? Mas calma lá, que isso não é um empecilho, tá? Para você arrematar o imóvel de forma segura e lucrativa, tá? Então, essa pergunta, sou responsável pela desocupação do imóvel, né? Sim, você vai ser, né? Na maioria das vezes, você vai ser responsável por desocupar o imóvel se esse imóvel estiver ocupado, certo? Mas atente a um detalhe, tá? Já vou falar aqui, vou dar uma dica aqui para quem está iniciando, né? Você que já é investidor, talvez você já está no mercado, já sabe mais ou menos como que acontece a situação. Muitas vezes o banco coloca lá que o imóvel está ocupado, tá? Mas algumas vezes o imóvel já se encontra desocupado, né? O morador já saiu, já sabe que já foi intimado, já foi notificado, né? E esse imóvel vai para leilão, né? E eu tô falando aqui principalmente os imóveis de leilão extrajudicial, tá? Eles recebem a notificação, né? Já sabem que esse imóvel é leilão, eles já não tem mais outra situação para resolver, porque não conseguiram cumprir a obrigação, né? Junto com o banco, das parcelas que deixaram de pagar. E muitos acabam, então, saindo desse imóvel, né? Antes mesmo do leilão ou durante o período do leilão. Só que o banco, ele não tem a certeza, total certeza, ele coloca que vai estar ocupado, tá? E para sua surpresa, de repente você pode chegar lá e o imóvel já está desocupado. Isso acontece também porque algumas vezes o banco já entra com uma ação judicial no mesmo momento que vai dando os procedimentos de leilão. O banco lá, a gente está falando dos leilões extrajudiciais, tá, gente? Nos leilões extrajudiciais que são feitos pelo banco, né? Nessa situação, o banco até já entra com uma ação de reintegração de posse, que a gente fala, né? Para já tomar posse desse imóvel, porque já passou todos os procedimentos, né? Se intimou aí o devedor para pagar, deu prazo, ele não pagou, aí se efetiva a chamada consolidação da propriedade, que isso é um outro tema para um outro programa aqui, né? Mas enfim, então a pessoa fica já sabendo, né, de toda a situação e ela acaba desocupando antes desse imóvel. Então, primeira situação, olha que surpresa para vocês, né? Não se desesperem, o imóvel está ocupado, de repente pode já estar desocupado, né? E você nem sabe, tá aí com medo de não participar, né? Então, lembre-se dessa situação primeiro, pode ser que já esteja desocupado. Então é interessante, se você puder, né, ou tiver alguém que puder ir no imóvel, pesquisar aí, se for um apartamento, é fácil, você pergunta para o zelador, né, ou para o porteiro, né, esse imóvel ele já tá ocupado, quem é que está ocupando esse imóvel, não tem mais gente, né, você já pode conseguir essas informações previamente, antes de estar iniciando, né, antes de estar participando do leilão, tá?
Mas vamos lá, continuando. Essa é uma boa notícia aí que eu tô falando para vocês, que em muitos casos, eu mesma já tive duas, três situações aqui que aconteceram dessa forma. O imóvel já estava desocupado durante o leilão, inclusive, tá? E eu consegui saber essa informação. Aí fiquei super tranquila, né? E muita gente que talvez não foi atrás, né? Acabou até deixando de participar desse leilão. Bom para mim. Outra situação aqui, tá? Uma outra pergunta que se fala: e a forma de desocupar esse imóvel, né? No leilão judicial e no leilão extrajudicial, é a mesma? Né? Vamos dizer que esse imóvel se encontra ocupado, né? A forma que eu vou desocupar esse imóvel é a mesma, tanto no judicial quanto no extrajudicial? Lembrando que quem é investidor já conhece esses dois segmentos, mas quem é aspirante ainda talvez não está se situando. Os leilões extrajudiciais são aqueles imóveis, né, que foram levados a leilão dentro de um procedimento determinado pela lei, só que é fora da esfera judicial aí, né, para arrematar, para levar a leilão, né, e alguém arrematar esse imóvel. Os judiciais, como o próprio nome diz, eles tramitam em razão de um processo judicial lá na esfera judicial, né? Então, e os procedimentos, né, de desocupação, né, desse imóvel são diferentes nesses dois tipos de leilões, tá? Se você vai participar do extrajudicial, que são aqueles do banco, fora do judiciário, é um determinado procedimento. Se é o judicial, outro procedimento, tá bom? Procedimentos diferentes, tá? Vamos ver aqui. Outra pergunta aqui, tá? Tudo sobre imóvel ocupado, tá? Como a gente já falou, né? A forma de desocupar o imóvel no leilão e extrajudicial são diferentes, né? Porém, né? A forma é diferente. Porém, iniciando aí a desocupação é meio parecido, tanto no judicial quanto extrajudicial, que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Vou tomar um pouquinho de água. Então, como que é a desocupação no leilão de imóvel extrajudicial? Vamos começar pelo imóvel extrajudicial, tá? E essa é uma tomada que eu faço tanto para os leilões judiciais como os extrajudiciais, né? E aí nós tomamos um procedimento que a maioria das pessoas não param nem para pensar nessa possibilidade, né? E não tomam aí algumas, vamos dizer assim, algumas ações aí, né, para que a desocupação do imóvel se efetive de forma tranquila, segura, né, para você que vai participar do leilão, tá? Tanto no leilão judicial quanto extrajudicial, a primeira coisa que você deve fazer, e eu falo aqui, tá? Porque eu tenho aqui os meus casos, meus cases aqui, tanto minhas arrematações quanto dos meus clientes, né? A gente toma o primeiro procedimento para saber, né? Como que a gente vai fazer para desocupar esse imóvel, né? Primeiro é saber quem está nesse imóvel também, né? Se é o proprietário, se é um inquilino, né? E a primeira situação que eu vou fazer é comunicar, né, após a arrematação. Então, você já sabe que esse imóvel está ocupado, né? E após a arrematação, pago o valor, o preço pelo imóvel, né? Se for extrajudicial, né, o leiloeiro ele vai enviar para você, depois que você fizer o pagamento do arremate, né, ele vai enviar para você uma ata de arrematação, um recibo da arrematação. Isso comprova que você adquiriu esse imóvel, né, por uma arrematação, comprovando aí seu nome e que você realmente comprou esse imóvel junto ao credor lá, ao banco, né? Ele vai enviar isso com firma reconhecida. Nos leilões judiciais, né, o juiz, ele vai, depois que você pagar a comissão do leiloeiro, juntar lá o comprovante de depósito e pagamento da arrematação, né, ele vai também expedir uma ata, né, confirmando a arrematação com a assinatura do leiloeiro, com a assinatura do juiz. Esse também é um documento aí. A partir do momento que você tem esse documento, você começa então a se movimentar aí para desocupar esse imóvel. Mas lembre-se,
não faça nada antes, né, de ter esse documento em mãos, né? Porque às vezes você pode ir com, não tem o comprovante em mãos, às vezes tem só uma transferência, né? Isso não dá uma certa credibilidade para você que está falando com essa pessoa que está nesse imóvel, né? E também nem é legal, não dá uma legalidade aí para a situação, né? Você tem que esperar que todos os procedimentos, né, esse documento esteja comprovando, é o recibo, né, de que você realmente adquiriu e pagou por aquele imóvel num leilão. De posse desse documento, né, nós aqui tomamos um procedimento que é espetacular e que você pode fazer aí com as suas arrematações, e eu falo que 80%, 95% dos casos a gente consegue desocupar dessa forma, sem precisar litigar, né, entrar na justiça, ficar demandando aí com esse ocupante, né? A gente entra em contato. Primeiro a gente vai, visita esse imóvel, né? Vai saber lá com quem está na posse desse imóvel, né? Visita esse imóvel, né? E envia uma carta, um AR, né? Um aviso de recebimento, uma carta notificando. E essa carta, lembre-se, pode ser feita por você mesmo, arrematante, não há necessidade de ser um advogado, né, que faça essa carta, porque a gente está tomando todos os procedimentos na esfera extrajudicial, tá? Então, tomando esse procedimento na esfera extrajudicial, né, você mesmo pode fazer uma carta de notificação enviada por AR, pelo correio, né, o endereço desse imóvel, onde essa pessoa ou ocupante está nesse imóvel, né, ele vai receber, porém, eu falo para vocês, se puderem ir presencialmente também, né, depois de terem os documentos que confirmam ali, né, que dão fé, né, fé pública, digamos assim, que você adquiriu esse imóvel, né. Não há necessidade de já ter expedido a carta de arrematação nesse procedimento, tá? Não há necessidade nem de ter feito a escritura desse imóvel nesse procedimento, digamos assim, tá? Com esses documentos, o recibo de arrematação, né, ou homologado lá pelo juiz, no caso dos leilões judiciais, você já pode, então, entrar em contato com esse ocupante, né, mandar já um AR, já manda um AR, recebeu esse documento, já manda uma cópia desse documento, dizendo que você é o novo proprietário, dá um prazo aí, né, tenta dar um prazo aí, de alguns dias, né? Dá um prazo aí para ele de, sei lá, de uns 15 dias para desocupar o imóvel, né? Coloque lá o seu telefone, o seu e-mail para ele entrar em contato com você, tá? Mas mesmo assim, vá até o local, né, onde esse imóvel aí foi arrematado, vá até o local e tente conversar pessoalmente, né? Tente de uma forma amigável, né? De repente você oferece para ele, que a maioria das vezes a gente faz aqui, oferece um prazo maior, de repente, eu preciso de 30 dias, porque eu não consigo agora sair, preciso arranjar outro imóvel. Ofereça, inclusive, né, os custos para ele desocupar esse imóvel, o frete, né, a mudança, né? Ofereça. Pagar, inclusive, esses custos da mudança desse ocupante. Por que eu falo isso? Veja só, você vai poupar tempo, né? Tempo é dinheiro, gente. Tempo é dinheiro. Você vai poupar tempo dele, então, estar, às vezes, entrando na justiça. Vai poupar tempo de você, né? Dinheiro também. Porque, de repente, se você precisar desocupar, talvez de forma na justiça, né? Entrar com uma ação judicial, demande aí custas judiciais, talvez você tenha que contratar um advogado, né? Então, por isso que a forma amigável excepcionalmente, ela é fantástica para esse tipo de situação. Então, o primeiro passo é tentar fazer de forma amigável, tanto no judicial como no extrajudicial. Ofereça pagar os custos dessa mudança, né, para o ocupante. Não tenha receio com relação a isso. Porém, aviso, não esqueçam, né, desde que você faça esse acordo amigável, né, desde que você conseguiu fazer esse acordo. Hoje em dia, os acordos, mais vale um acordo, né, do que uma demanda aí, né. E se você conseguir fazer, documente, né? Faça isso documentado, faça um documento que vocês fizeram um acordo, do prazo que ele vai sair, do valor que você vai pagar para ele, se for o caso, né? Para ele desocupar esse imóvel, os custos dessa desocupação, né? Com mudança, enfim, né?
Isso é mais uma possibilidade. Eu, porém, já tive situações em que eu enviei o AR, né? E dentro desse prazo, a pessoa entra em contato com você, inclusive não perde nada, não, só precisa de mais uma semana. De repente, você não precisa nem desembolsar nenhum valor aí de custos com a mudança. A gente sempre dá essas alternativas para que você não esqueça, né? Que pode tentar todas essas alternativas aí, enviar o AR, de repente no próprio AR a pessoa fala, não, eu só preciso de mais uma semana, mais uns dias. Aí você fala, não, tudo bem, possibilita, a pessoa sai de forma tranquila, tá? Ou ofereça aí os custos dessa arrematação, dessa mudança também, é uma grande possibilidade aí. Feito o acordo, coloca tudo no papel, né, que vocês fizeram acordo, a data que ele vai sair, tudo certinho para que para que não ocorra nenhum erro aí, nenhum erro de comunicação, né? A gente nunca sabe, tá bom? Primeiro passo, então, tanto no judicial quanto no extrajudicial, essa forma que a gente falou aqui para vocês, né? Amigável. E mais, né? E nos leilões extrajudiciais, né? A gente tenta então de forma amigável, né? Porque aí você arrematou, não sabe o que fazer, e aí, como eu falei para vocês, primeira situação então é entrar em contato, depois que você tem o documento, entrar em contato com a R, depois pessoalmente, oferecer aí um prazo ou os custos dessa mudança, tá? O segundo passo, né? Digamos assim, o segundo passo, né? Você vai saber então quem que tá morando nesse imóvel, né? Se é o ocupante formalizando essa arrematação, essa notificação, você vai saber se o ocupante é o proprietário, se é um inquilino, né? Você vai descobrir, né, qual é a situação desse ocupante, né? E de repente, se for um aluguel, você até, se você tiver interesse, você faz um novo contrato com esse inquilino, né? E permanece com ele, já nem precisa buscar um inquilino aí para esse imóvel, permanece com ele, faz um novo, sempre eu aviso, faça um novo contrato, não deixe o ocupante só de boca, né? Faça um novo contrato de locação, inclusive acerte a locação aí que é mais viável para você, e você de repente já permanece aí com esse próprio inquilino também, tá? Se for o proprietário, é outra situação também, né? Que você vai tentar, primeiro, como eu falei, de forma amigável, flexibilizar, então, essa negociação, essa desocupação de forma amigável, tá? Porém, aí no terceiro passo, né? De repente você já fez todas essas tentativas, né? E ocorreu uma certa resistência aí desse ocupante. Pode acontecer. Como eu falei aqui, nós temos 95% dos casos feitos de forma amigável, né? Mas pode acontecer que você não consiga da forma como eu falei aqui para vocês, né? Não conseguiu, tentou dessa forma como eu falei e não conseguiu, tá? E o terceiro passo, então, não vai ter outra situação aí, então você ingressar nos leilões extrajudiciais, gente. Vamos falar aqui dos leilões extrajudiciais. Você vai ter que, então, ingressar com uma ação, né, na justiça, então, daí vai ter que buscar um advogado nessa situação agora, né, agora nesse momento você tem que buscar um advogado, então, para que ele entre com essa ação e peça a desocupação. Mas lembrando vocês que a lei, né, ela dá amparo, então, a você arrematante, tá? Ela é amparada aí pela lei das alienações fiduciárias, ela ampara o arrematante, tá? E dá até um prazo máximo de desocupação desse imóvel, tá? Deixa eu até verificar aqui para vocês, que é até uma pergunta que a gente tinha aqui mais para frente, o tempo de desocupação, mas eu já vou falar aqui direto, a gente já tá falando nos leilões extrajudiciais, tá? Então, você tem a possibilidade de entrar com uma ação judicial que determina lá a lei de alienação fiduciária, dependendo conforme o caso, o advogado vai falar qual que é o trâmite, né? Emissão na posse, vai ser reintegração de posse, ele vai olhar a situação, vai ver quem que tá lá no imóvel, se é o proprietário, se é um inquilino, né? São situações diferentes. A lei fala que o juiz deve dar uma liminar em 60 dias para a desocupação desse imóvel, para você arrematante, tá? Então, fique tranquilo que a lei dá ali 60 dias para você desocupar esse imóvel nos leilões
extrajudiciais, tá? Fique atento aí a essa situação, tá? E inclusive, agora eu vou dar um plus para vocês, né? Nos leilões extrajudiciais, a lei ainda prevê, você tem a possibilidade, inclusive, se de repente você entrou com uma ação e essa pessoa está resistindo, pelo período que ela ficar lá naquele imóvel, né? O juiz, claro, vai dar 60 dias aí para desocupar. Mas você pode, inclusive, pedir, né? Cobrar esse período aí de ocupação, tá? Desse imóvel, tá? Fique atento. A lei dá essa possibilidade de, inclusive, você pedir um valor, né, pela ocupação desse imóvel, tá? Isso está tudo determinado lá na lei de alienação fiduciária. E dá plena garantia a você, rematante, a desocupação em 60 dias com uma liminar do juiz, tá? Vamos lá para frente, vamos ver o que mais que a gente tem aqui de perguntas sobre a desocupação do imóvel em leilão, né? E a desocupação do imóvel em leilão judicial. Então vamos lá para os leilões judiciais. A gente já falou lá do leilão extrajudicial, de forma amigável, tentativas, né? Oferecer aí custos aí de mudança, enfim. Ou aí partir, se nenhuma dessas possibilidades der certo, partir para a ação judicial, que conforme o caso, né, você vai ter que contratar um advogado, porém o juiz determina em 60 dias a desocupação desse imóvel, tá? No leilão judicial acontece de forma diferente, eu não preciso entrar com uma outra ação judicial, e isso já é de um certo ponto, né, no judicial tem essa vantagem, né? Esse imóvel, quando ele vai ser desocupado judicialmente, né, você arrematou, o juiz homologou, deu a homologação ali da arrematação, né, ele vai expedir um documento que é a ata de homologação, né, ata de arrematação, e ele dá um prazo ali para ver se não vai ter nenhum questionamento aí de quem tá, do ocupante ou de algum terceiro, são um prazo de 10 dias depois de assinatura desse documento. Não havendo nenhuma oposição, né, a arrematação fica concluída, né? E aí você pode pedir já a emissão na posse desse imóvel, tá? A lei determina, então, a emissão na posse desse imóvel, tá? Eu até vou pegar aqui qual que era o artigo. Ele tem um artigo, acho que é o 901, 903 do Código de Processo Civil, que fala, né? Logo após pago o preço, pago o valor pelo imóvel. Eu não vou falar aqui ali do pé da letra da lei, né? Porque essa não é a intenção, é passar um conhecimento de conteúdo correto, né? Mas de uma forma uma linguagem que você entenda, né? Mas a lei então fala que depois que paga o valor da arrematação, comissão do leiloeiro, né? Esse pedido então o mandado de emissão na posse, tá? E esse mandado de emissão na posse é imediato, né? O oficial de justiça vai lá e a pessoa que está no imóvel, ela não tem muito o que digamos assim, por onde ir, assim, ela não tem um recurso, né? Ela até pode ingressar com algum recurso, mas o juiz não vai, provavelmente ele não vai ter, porque não tem nenhum recurso para emissão na posse, né? Então, o juiz provavelmente ele dá de forma rápida, né? Se o processo não tem outros imóveis, outras situações, né? Porque às vezes são um processo que tem vários imóveis que está indo a leilão. Daí, claro, pode demorar um pouquinho a tramitação até o juiz pegar aquele processo, aí tem outro imóvel, enfim. Mas se é um processo de um imóvel só, né, é um processo que esse imóvel está indo a leilão, né, é um imóvel só dentro de um processo, fica mais simples, mais fácil, o juiz já verifica a situação, confere o pagamento, homologa a ata de arrematação, né, e ele já pode então pedir a emissão na posse, né. Lembrando que se o juiz não der de forma na sequência, né, porque aí vai depender de cada procedimento, digo assim, né, mesmo dentro do judiciário, cada juiz procede de uma forma. Às vezes ele vai lá e já dá o despacho, procede-se a emissão na posse. Porém, daí você vai ter que tomar o cuidado de estar acompanhando o processo, né? Ou até mesmo conversar com o leiloeiro, para quem sabe o leiloeiro já informe na hora de pagar, já peça para que ele, olha, me pede aí a emissão na posse para mim já, para que eu não precise ainda ter que contratar um advogado só para isso, né?
E aí você vai acompanhando, talvez você tenha que pagar alguma diligência lá para o oficial de justiça ir até o imóvel, né? Intimar o ocupante para ele desocupar o imóvel, tá? Mas aí é de forma muito rápida, tá? Inclusive, a lei não fala nem num prazo, porque é imediata, de forma imediata a emissão na posse, tá? Então, aí que você está arrematando o imóvel judicial, fica tranquilo, tá? E depois de expedida a carta de arrematação, lembrando vocês, tá? A arrematação é perfeita e acabada, não tem recurso, não tem outra situação. Expedida a carta de arrematação, que é o último documento lá que finaliza a arrematação, né? Para você transferir o imóvel lá na matrícula do imóvel, esse é outro documento, né? Então, ela se torna perfeita e acabada. Então, mesmo que ele entre com recurso ou queira discutir alguma situação, né? Se não foi numa situação de invalidade ali, de nulidade, né? E você já tomou posse nesse imóvel, o juiz já expediu a carta de arrematação, não há volta mais, tá? Esse imóvel vai ser seu, a pessoa que talvez entrou com algum recurso ou alguma outra situação, se eventualmente, né? Eventualmente ela ganhe, né? A única coisa que ela vai conseguir é pedir perdas e danos, né? Com relação a quem entrou com ação contra ela, né? O credor lá, né? Digamos assim, se houve algum erro, alguma situação, ela vai poder pedir perdas e danos. Mas aí a lei quis garantir, então, segurança, né? Segurança jurídica a quem está arrematando, né? Embora, porque eu vou arrematar, de repente, a pessoa entra com recurso, eu já estou lá na posse do imóvel, ou já transferi o imóvel todo com a carta de arrematação, né? Agora eu vou perder o imóvel, não existe isso. A lei vem garantir isso, né? Ao arrematante, essa segurança jurídica, tá? Então, pode ficar seguro aí. Então, falamos aí das possibilidades do leilão judicial, a desocupação do leilão judicial, tá? E como vocês viram, é de forma rápida mesmo, é assim, emissão na posse é rápida lá no judicial, tá? Inclusive não tem nenhum prazo. Vamos lá, aí eu tinha uma outra pergunta que eu acabei respondendo aqui para vocês, vai demorar muito tempo para desocupar o imóvel, né? Então eu já respondi aqui para vocês, né? O tempo vai depender, se você conseguir de forma amigável, vai ser rapidíssimo, né? Se você depender do judiciário, né? Como eu falei, a emissão na posse, o juiz é de forma rápida, né? Se não houver muita gente no processo, outros imóveis, é rápido, né? Claro, você tem que contar aí com 1 mês, 2 meses aí para tramitação de toda a documentação, essas formalidades, né? Lá no extrajudicial, se acaso, né? Vamos contar aí em último caso, você precisar entrar com uma ação para desocupar esse imóvel, né? Aí o juiz dá em torno de 60 dias, mas vai depender do caso, né? Você vai consultar um advogado, porque de repente você pode, depende a situação. Se for reintegração de posse, é 60 dias. Se couber aí, depende da situação, o vínculo aí com a pessoa que está no imóvel, pode ser menos tempo ainda, né? A gente teve aqui um que foi em 15 dias, o juiz já deu um despacho para desocupação desse imóvel num leilão extrajudicial, tá? Então, conte aí entre 60 dias a média, 30, 60 dias a média, né? A depender, claro, né? A situação aí, principalmente dos judiciais, né? A emissão da posse é rápida, né? E só nos leilões que são os extrajudiciais, de repente a tramitação daquele processo ali pode ser um pouquinho mais demorada, depende a comarca, né? Mas isso se efetiva porque a lei dá ali amparo de 60 dias para você estar então arrematando, tá então desocupando esse imóvel, né? E o desocupante tem 60 dias para sair desse imóvel, tá? Nos leilões extrajudiciais. Judicial, emissão na posse de forma rápida, não tem um prazo específico, que é rápido, o juiz dá o despacho e já tem que desocupar aquele imóvel, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta, eu tô seguindo o roteirinho aqui para não perder para vocês, tá? Não me perder aqui no nosso tema, tá? Então, se vai demorar muito, a gente já falou aqui, né, da situação de cada um. Vou precisar de um advogado para desocupar, então, como eu falei para vocês, vai depender, então, a desocupação, se for amigável, não precisa de um advogado necessariamente, se você quiser, né,
de repente que um advogado preste uma assessoria para você, acompanhe, você está um pouco inseguro, mas não necessariamente você vai precisar aí que seja feita essa desocupação, né? Por um advogado, se for amigável. Claro, se for na esfera judicial, nos leilões extrajudiciais, se precisar entrar com uma ação judicial para desocupar o imóvel, vai precisar de um advogado. Caso contrário, não. No judicial também, né? De repente você conversa com o próprio leiloeiro, ele pode lá ajudar, né? Informar para emissão na posse, que é apenas uma petição, é um requerimento de forma simples, né? De repente ele pode auxiliar e você nem precisa de advogado, tá? Claro, se tiver outra situação que tiver que agilizar o processo, né? Talvez sim, mas veja que muitas vezes é de forma bem simplificada, tá? Daí você não vai ter esses gastos aí, tá? Custos com a desocupação, daí depende, né? Depende, você não vai ter custo nenhum. Eu já tive alguns casos que não tive custo nenhum, a pessoa desocupou ou estava desocupado o imóvel já, né? Então vai depender muito, né? Se tá desocupado, não tá, por quem tá ocupado, né? Se de repente a pessoa só quer um prazo para ficar no imóvel, né? Então você não vai ter custos, né? Porém, se for judicial, claro, né? Você tem os custos judiciais normais, né? Então varia muito. Qual o momento, né? O melhor momento para fazer a desocupação do imóvel? Eu até já me antecipei aqui, na verdade, nessa pergunta, né? Qual o melhor momento, né, para fazer essa desocupação? Então, o melhor momento, como eu falei, quando você tem a confirmação da arrematação, quando você tem um documento, né? Você tem um recibo, a ata de arrematação, né? Junto com você, ou assinada, homologada pelo juiz, ou você tem lá a ata de arrematação e o recibo enviado para você lá com assinatura reconhecida do leiloeiro, né? Que dá aí, e do credor, que dá aí garantia para você, que é você realmente, da fé pública, né? Que você realmente é o novo proprietário desse imóvel, tá? Depois que você tiver esse documento. Eu já vi pessoas, né, que de repente vão lá, antes, às vezes, até de arrematar o imóvel, vão lá no imóvel lá e falam, eu vou arrematar esse imóvel, você vai ter que sair, ou, né, se antecipam, né? Vão com tranquilidade para esse momento, né? Se você tem garantias pela lei, né? Que você está rematando de boa fé, né? Você não está ali, você não é uma pessoa que quer prejudicar ninguém. Você está no seu direito, né? Porque de alguma forma alguém deixou de pagar aquela dívida, né? E o imóvel foi para leilão. A grande maioria das pessoas tem consciência, né? Desde que você faça de forma legal, não antecipe, né? Não se antecipe em situações que você ainda não tem nenhum documento provando aí a propriedade, né? De repente você só tem o canhotinho que transferiu lá ou fez o depósito judicial, e isso ainda não é o documento razoável para você iniciar a desocupação. Diante desses documentos, né? Aí você já manda a carta de notificação lá pro ocupante, tá? Pode até tirar uma cópia desse documento para que ele saiba e veja ali que você é o atual proprietário, quem adquiriu esse imóvel no leilão, tá? Então, esse é o melhor momento de começar a iniciar a desocupação do imóvel, tá? Vamos ver mais o que tem aqui. Outra pergunta que eu já respondi, também já respondi, né? Se o imóvel estiver ocupado pelo antigo proprietário ou inquilino, pode fazer alguma diferença? A diferença é que se estiver ocupado por um inquilino, né, isso dá